Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula você vai aprender a fazer exatamente o que você está vendo aí na tela. Um sistema baseado num sistema hospitalar para gestão de pacientes. Então, aqui a gente tem a lista de pacientes, você vai poder clicar no botão de adicionar um novo paciente. Você tem todas as opções de cadastro aqui. E quando você terminar de cadastrar e clicar em adicionar paciente, ele vai mandar lá para a lista sincronizando com o banco de dados, tá? Não é aquele projeto que quando você fecha ele perde todas as informações. Vai ficar tudo salvo no banco de dados e quando você abrir isso aqui, essas informações vão estar todas lá dentro. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e se você quer ter acesso a códigos como esse, dá uma olhada nos links da descrição, porque são links bem interessantes, tá bom? Então, para começar, a gente vai fechar isso aqui e para fazer isso aqui, a gente vai utilizar duas ferramentas, tá? A gente vai utilizar o Flask e o banco de dados, tá? O banco de dados você não precisa instalar nada, mas o Flask você precisa. Então, se o seu Flask ainda não está instalado, você vem aqui no seu terminal, pip install Flask, certo? E aí você faz toda a instalação, tá? O meu eu já deixei instalado aqui para facilitar, mas aí você faz toda a instalação. E para começar, a gente vai importar as bibliotecas, tá? Então, a gente vai colocar as seguintes importações. Então, from Flask import Flask. Então, aqui a gente está pegando da biblioteca, a gente está importando o framework, é meio que isso, tá? Não é bem isso, mas essa é a ideia. E algumas funções. Render template para renderizar os templates HTML, request, que seria as requisições, tá? Request response, redirect para redirecionar algumas informações e URL for, que é uma função que a gente vai usar lá nos HTMLs, tá? E basicamente essas são as instalações que você precisa fazer. Falando agora aqui das pastas, tá? Eu recomendo que você crie uma pasta, eu chamei a minha de Flask, que é a que a gente vai trabalhar, e a gente vai ter duas pastas internas, tá? Uma pasta chamada static, tá? Precisa ter esse nome, tá? Precisa chamar static, precisa chamar templates, tá? A Flask pode ser o nome que você quiser, mas essa aqui precisa ser static e essa aqui precisa ser template, tá? Senão vai dar errado. E aí você vai colocar dois arquivos dentro de cada uma. Index.html, que é a lista, e novo paciente, que é aquela aba de cadastro, tá? Mesma coisa aqui no CSS, só que a diferença aqui, no caso aqui, é style CSS, que a gente vai sincronizar com a index, e a novo paciente vai sincronizar com essa novo paciente aqui, e o arquivo Python ele fica fora dessas pastas, tá? Ele fica dentro da pasta Flask. Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a construção do nosso index.html, tá? Essa parte de HTML e CSS eu não fiz tão lapidado assim, porque o foco não é o front-end, tá? O meu foco é o back-end, então eu fiz só o basicão ali do HTML e do CSS para mostrar as coisas funcionando, tá bom? Então, para começar aqui, a gente vai colocar toda a estrutura de head do nosso HTML aqui. Então, você vai pausando o vídeo e vai copiando, tá? O título vai ser lista de pacientes. E aqui você já pode ver o nosso URL for, tá? É um pouco diferente, se você já entende um pouco de HTML e CSS, você está vendo que essa parte aqui de chamar o arquivo CSS é bem diferente, tá? E essa estrutura que a gente está seguindo aqui é a estrutura para sincronizar junto com o Python, tá? Então, se você for trabalhar tanto Flask quanto Django, por exemplo, você vai utilizar essas estruturas para poder sincronizar o CSS, tá? Então, aqui você pode ver que ele coloca o URL for, chama a pasta, chama o file name aqui, que seria o nome do arquivo, então essa estrutura é bem diferente. Aqui a gente vai começar colocando todo o body do nosso código HTML. Vai ser um body relativamente simples, tá? Como você viu, eu fiz algo mais simples, mas é essa estrutura aqui que você vai precisar seguir. Então, eu coloco uma div class container aqui, uma head ali que seria o título de lista de pacientes. A gente pode colocar até uns dois pontos aqui. E aqui embaixo, toda essa estrutura aqui, entre chaves e porcentagens, tudo isso aqui faz parte do Python, tá? Tanto que você pode ver que é até uma cor branca meio neutra, porque é uma parte que não é tão comum no HTML. Então, isso aqui você geralmente não vai ver quando você cursa só front-end, tá? Você vai ver quando você começar a cursar desenvolvimento web com Python, tá? E aqui você precisa abrir como se fossem tags. Então, como você pode ver aqui, ó, for paciente. Então, isso aqui seria um laço for dentro do HTML. E aí você precisa declarar ó, end for, que seria para finalizar o for. Então, aqui paciente 1, 2 e 3 são os index, tá? Então, o primeiro aqui é nome, idade e o sexo do paciente. Então, aqui se é masculino, feminino, esse tipo de coisa. Então, aqui é todos os index, tá? Então, se você quiser colocar o telefone, o CPF aqui, é só ir adicionando. Então, você coloca aqui um espaço, coloca um hífen e coloca ali paciente 4, paciente 5, tá? Não é o número do paciente, é o número do item, tá? E aqui coloquei dois botões, tá? Para adicionar novo paciente e para limpar a lista de pacientes, tá? Para limpar toda a nossa lista. Então, aqui as estruturas de URL for para
mandar para essas áreas que a gente vai configurar lá no Python depois, certo? Agora a gente vai fazer a parte do CSS, tá? Então a gente vai estilizar um pouquinho isso aqui. E para começar, a gente vai começar estilizando o body, tá? Então a gente vai utilizar essa estrutura aqui para estilizar o body, então algo mais tons de branco, tá? Sem muita coisa. Coloquei aqui umas fontes para diferenciar um pouco, justifiquei tudo no centro para ficar tudo ali no meio da tela, só para ficar mais estético de ver, tá? Agora a gente vai para a nossa div class container. Aqui na div class container a gente vai fazer algumas pequenas alterações de alinhamento, cor, padding, essas coisas mais simples, tá? Na personalização das tags de UL e LI, a gente vai colocar só poucas coisas, tá? São os ajustezinhos de margem, esse tipo de coisa. Aqui, esse Add Patterns aqui, eu coloquei como o botão de adicionar paciente, tá? Então, se você vir aqui no nosso index, o nome do nosso botão é Add Patterns aqui, que seria para adicionar paciente. Coloquei em inglês porque muita coisa na programação geralmente é em inglês, tá? Mas você coloca o nome exato que a gente colocou na classe aqui. E o outro aqui é o Clear Button, né? Que seria o botão para deixar tudo clear, tudo limpo. Então, a gente vai limpar todo o botão, tá? Então, aqui a gente tem o nosso Clear Button também, tá? Então, efeito hover, esse tipo de coisa eu não coloquei porque a ideia é ser realmente mais simplificado. Então, aqui a gente já terminou o nosso index HTML com o style CSS, então se tiver tudo sincronizado certinho, ele já está pronto. Se você quiser abrir isso aqui e ver, pode abrir, eu não vou abrir porque eu quero mostrar já funcionando, mas por enquanto vai ser só digamos que um template estático, certo? E agora a gente já pode começar a ir para o Python e trabalhar algumas coisas, tá? Então aqui no Python a gente vai digamos que abrir o Flask, certo? Então a gente vai colocar aqui um app, tá? Vai colocar aqui, ó, Flask Dunder Name, tá? Aqui a gente está, digamos que chamando o Flask para dentro do código, tá? Então a gente está, digamos que abrindo. Aqui o nome do meu arquivo é app, porque dentro do Flask é muito comum esse termo app, então por isso que eu estou colocando essa variável, por isso que eu coloquei o nome do arquivo, é muito comum, tá? Depois eu mostro quando a gente estiver rodando onde está escrito essas coisas do app. Mas não é obrigado, tá? Se você quiser colocar um outro nome de arquivo aqui, não tem problema, certo? Antes de começar a parte de sincronização com HTML, a gente vai precisar fazer a parte do banco de dados, certo? Para guardar as informações. Então aqui embaixo a gente vai colocar essa estrutura padrão para conectar com o banco de dados de gestão hospitalar. Como você viu aqui, a gente ainda não criou esse banco de dados, mas o banco de dados ele tem uma estrutura que você pode criar ele por dentro do código para deixar tudo mais simples. Então, aqui, essas coisas aqui de variável con, cursor, eu já expliquei em algumas aulas anteriores sobre banco de dados, mas basicamente aqui con eu estou usando como uma abreviação de connect, tá? Para conectar. Então, SQLite 3, que é a biblioteca que a gente importou aqui, conectou ao banco de gestão hospitalar. E aqui o cursor para a gente poder navegar dentro do banco de dados, tá? Aqui embaixo a gente vai fazer a criação da tabela, tá? O banco de dados ele é muito baseado em tabela. E aqui a gente tem esse comando específico aqui que é muito interessante no banco de dados, que é create table if not exist. Então, basicamente, você está dizendo, crie uma tabela se não existir. Então, essa é a parte boa. Ele não vai ficar criando várias e várias tabelas. Ele vai verificar, existe? Não. Então, eu crio. Existe? Existe. Então, eu só manipulo, certo? E aí, aqui você coloca o nome da tabela, que vai ser a tabela paciente, certo? Aqui dentro a gente vai passar todos os parâmetros do banco de dados. Então, ID seria basicamente o número do paciente. Geralmente, esses tipos de hospitais, ele te trata como um número, porque o nome, ele pode repetir o mesmo nome em vários pacientes, sabe? Vários pacientes chamados Pedro, vários pacientes chamados João, pode repetir. Então, você funciona pelo número. Então, aqui você coloca o parâmetro ID, e aí depois do parâmetro você diz o tipo que vai ser aquele parâmetro. Então, integer. Integer é os famosos ints que a gente tem no Python, então de números inteiros. Os IDs serão números inteiros. Aqui, primary key auto increment. Então, esse comando aqui é para ele ir auto-incrementando. Você não vai dar o ID do seu usuário, porque quando ele se cadastrar, ele não vai saber qual que é o número dele. Então, o próprio banco de dados vai gerar um ID para ele que não foi repetido em nenhum lugar para ele ser único ali, tá? Então, o nome, ele vai ser um texto não nulo, tá? Seria um parâmetro. A idade vai ser um integer, que é um número inteiro. Sexo vai ser um texto. O CPF aqui vai ser text unique, que é um pouquinho diferente, tá? E como você pode ver aqui, no caso de CPF e telefone, a gente está usando texto, por mais que sejam números, porque eles não são números convencionais, então eles não são números inteiros, por exemplo. Então, nesse caso, a gente vai utilizar ele como texto
para ficar mais fácil de manipular e não dar possíveis erros, tá? Existem algumas técnicas para você fazer número mesmo, mas no geral a gente vai utilizar em texto aqui para não ter nenhum problema, certo? E como sempre, quando você termina de usar o banco de dados, con.commit, e a gente coloca aqui a função, e opa, ele acabou atualizando aqui, mas con.close, tá? Então, toda vez que você utilizar o banco de dados, você vai utilizar essa estrutura de duas linhas aqui para abrir e entrar no banco de dados. Aqui você vai passar tudo as alterações e depois commit close, tá? Sempre fecha, commit é para salvar, close é para fechar. Então, salva e fecha, tá? Vou colocar aqui salvar, fechar, tá? Salva e fecha para quando você voltar nele lá na frente, você não ter nenhum problema. Porque se você não salvar, quando você voltar, você não vai ter mexido nas alterações, certo? Agora a gente vai para a parte do Flask em si, que é a parte do desenvolvimento web, tá? Então aqui a gente colocou um arroba, que seria um decorador do Python, AppRoute, tá? Esse AppRoute, e a gente colocou uma barra aqui, seria a rota do aplicativo, tá? Entenda o aplicativo como a parte web, quando ele tiver com o site aberto, tá? Quando você coloca só uma barra, significa que esse aqui é o padrão, tá? Então, quando você abrir o seu site, ele vai cair nesse template aqui. Então, a barra é quando ele estiver vazio lá, a nossa URL estiver vazia. Então, função index, tá? Eu nomeei a função com o mesmo nome que a gente tem no HTML aqui, para você poder ficar mais fácil de associar. E aqui dentro a gente vai fazer algumas manipulações. Então, aqui a gente precisa dizer que ele vai acessar o banco de dados, porque para ele printar para você a lista de pacientes que existe, ele precisa verificar dentro do banco de dados. Então aqui, basicamente, quase todas as linhas dessa função é a interação com o banco de dados. Então aqui em cima a gente conectou com gestão hospitalar, aqui a gente chamou o cursor, aqui a gente pegou a função select, esse asterisco aqui significa all, tá? All, que seria do inglês tudo. Então, selecione tudo de pacientes. Então, selecione tudo da tabela pacientes. Aqui o fetch all é para ele alinhar tudo isso, tá? É uma função mais ou menos com essa ideia. E aqui, close para fechar, tá? Nesse caso, você não precisa salvar, porque você não fez nenhuma alteração, tá? Você só precisa salvar alterações. Mas como aqui a gente só entrou e consultou algumas informações, a gente fez basicamente um copia e cola das informações, é só você fechar. E aí depois você retorna o template. Então, render template, que é a função que a gente chamou lá em cima, e coloca aqui index.html, que é o que a gente quer mostrar, tá? Então, acaba que ele primeiro vai entrar no banco de dados e depois ele vai renderizar o HTML. Por isso que às vezes ele demora um pouquinho para carregar. Mas no geral não tem problema, tá? Porque senão ele ia trazer primeiro o HTML e depois o banco de dados. Então ia dar aquele delay. Mas no geral não tem problema, tá? E aqui pacientes igual a pacientes, a gente está pegando as variáveis e associando elas, tá? Então a gente tem duas variáveis pacientes e a gente está associando elas, tá? Aqui embaixo a gente já vai para o novo paciente, tá? Só que antes de ir para o novo paciente, a gente tem que criar ele aqui. Não é obrigatório você criar, mas eu gosto de criar primeiro para não ficar algo confuso, tá? Você está acabando passando a parte do back-end antes do front-end e aí fica um pouco confuso. Então, a parte de cima, o head, ele vai ser bem parecido, tá? Com o primeiro. A única diferença aqui é que a gente vai colocar os dois static, tá? Então, a gente vai colocar o style CSS também, mas o que realmente importa é o novo paciente aqui, tá? Então, criado aqui, a gente vai direto para o nosso body, tá? Esse body ele vai ser um pouco mais longo, tá? Porque ele tem que ter todas aquelas informações, mas é basicamente isso aqui. Então, dá uma pausa no vídeo e pega todo esse projeto aqui. Então, primeiro, uma div class chamada container, que vai até aqui embaixo, tá? E aqui um H1 para adicionar novo paciente, então isso aqui é só o título. E aqui todo o nosso formulário, tá? Todo esse projeto aqui é basicamente uma tag. Parece que é muita coisa, mas é basicamente tudo dentro de uma tag form, certo? Então aqui a gente tem um form action, que seria para novo paciente, então isso é uma ação, tá? Esse método de post aqui também vai ser ligado lá com o Python. Aqui tem toda a parte de HTML bruto mesmo, então o input de nome para você preencher, a idade, o sexo, CPF, telefone, endereço, tá tudo aqui. Sempre coloca esse required aqui, tá? Esse required significa que ele vai dar aquele obrigatório, então se o seu usuário esquecer de colocar o nome, por exemplo, ele vai dar erro e vai falar, ó, preenche o nome, faltou preencher o nome. Basicamente isso, dizendo que é obrigatório. Esses BRs aqui são para pular linha, então a gente está sempre pulando duas linhas entre, digamos que os textos, não os textos, mas seriam as labels, né? A parte que ele vai preencher, então a gente está sempre pulando duas linhas para ficar um pouco mais confortável visualmente. E aqui embaixo, no final, a gente coloca um botão, tá? Então esse botão aqui seria para adicionar paciente. Então
coloquei todas as informações, quando eu clico nesse botão, ele me manda lá pro banco de dados, certo? Então, aqui agora a gente vai para o novo paciente CSS e a gente vai dar uma personalizada nesse aqui. Essa personalização vai ser bem menor, tá? Então, a gente vai colocar aqui o container, vai salvar ele aqui, então a gente vai utilizar só mexendo aqui na largura, margem, esse tipo de coisa e algumas cores. O H1 vai ser bem simples a personalização também, então a gente só centralizou e mudou a cor, certo? O Submit Button, que seria o botão de enviar, a gente deixou um pouco mais personalizado, tá? Então ele está bem mais trabalhado. E até aqui só, tá? A gente não vai mexer em mais nada. Então a gente já pode voltar lá para o nosso app.py e continuar alterando isso aqui, tá? Então a primeira coisa, a gente vai fazer um novo app route, tá? E esse app route vai se chamar novo paciente. Então você coloca aqui barra novo paciente. Isso aqui significa que se você for lá na URL e escrever barra novo paciente, ele vai abrir essa aba sem necessariamente você clicar no botão. Mas a gente coloca para clicar no botão porque para você que é programador ou para uma pessoa treinada para mexer no sistema, é mais fácil de entender, mas para eventual um cara mais novo, uma pessoa que não está habituada com o sistema, ele não vai saber escrever, ele não vai saber que tem que colocar esse comando ali, ele vai querer clicar no botão. Isso faz parte da usabilidade, tá? O seu projeto, independente de qual seja, ele tem que ter uma certa usabilidade. Usabilidade significa que quão fácil é o seu projeto para uma pessoa nova. Então, tem que ser simples, tem que ser intuitivo, como se fosse uma rede social. A rede social, quando você entrar lá, ela é simples, ela é intuitiva, você sabe onde clicar mesmo nunca tendo usado. Então essa é a ideia, tá? Então você coloca aqui um novo paciente e esse aqui, methods get post, que eu falei que ia sincronizar lá com o HTML, certo? Def novo paciente é o mesmo nome lá do nosso arquivo. E aqui a gente passou toda a estrutura das variáveis, então nome, idade, CPF, endereço, essas coisas, certo? Então todas estão aqui e agora a gente precisa sincronizar tudo isso com o banco de dados, tá? Então aqui embaixo a gente vai fazer toda a sincronização com o banco de dados. A gente pode pular uma linha aqui para ficar mais claro. Aqui a gente entrou no banco de dados, sempre essa estrutura, tá? Connect, cursor. E aqui no execute a gente está sincronizando todas essas variáveis com as questões do nosso banco de dados aqui em cima. Então, o nome, a idade aqui de cima. Então, aqui em cima, a gente colocou aqui, ó, insert into pacientes. Então, inserir dentro da tabela pacientes, certo? Esses aqui são os parâmetros específicos do banco de dados, tá? Esses aqui são do banco de dados. Então, aqui a gente está passando os parâmetros do banco de dados. E aqui a gente está passando os parâmetros que estão nas nossas variáveis Python aqui, tá? É importante você respeitar a regra, tá? Então, a regra eu digo a ordem, tá? Então, se você por algum motivo colocou aqui telefone depois de idade, por exemplo, aí você tem que alterar aqui em cima no banco de dados, você tem que alterar a ordem aqui e você tem que alterar a ordem aqui, tá? Se você mexer na ordem, não vai dar erro, mas vai ficar estranho, né? Ele vai perguntar qual que é seu telefone. João, sabe? Se você acabar colocando a ordem invertida, sabe? Então, coloca para ficar fácil, tá? E sempre commit close, então nesse caso aqui, como a gente fez uma alteração grande, salvar e fechar. E aqui a gente vai colocar dois returns, tá? Esses dois returns serão para, digamos que, fechar isso aqui. Então a gente tem um redirect aqui, caso precise retornar para o index, então caso dê algum problema ele vai redirecionar para o index. Caso não dê nenhum problema, render template, então ele vai renderizar o novo paciente, tá? E por último aqui, como você viu aqui no index, a gente tem esse botão aqui limpar pacientes, tá? Então esse botão aqui limpar pacientes, a gente precisa construir a função dele aqui, tá? É sempre isso, você coloca o botão visual no front-end e você constrói a função dele dentro do back-end, tá? Então aqui a gente vai colocar um app route limpar pacientes, então isso aqui existe, tá? Se você fosse lá na URL e colocasse barra limpar pacientes, ele ia limpar a lista. Só que como sempre não é tão não tem muita usabilidade, não é tão usual. Então a gente desenha um botão lá para ele clicar e ter essa função. Então aqui, def limpar pacientes, sempre o nome mais claro possível na função. E, como sempre, quase tudo aqui é banco de dados, tá? Então, a gente vai conectar no banco de dados, chamar o cursor, vai executar a função. Então, delete from pacientes, a gente pode colocar aqui um asterisco para ser delete all from pacientes. Então, a gente vai deletar tudo da tabela pacientes. Commit para salvar, close para fechar. Você precisa salvar, né? Porque se você não salvar, ele não vai apagar nada. Commit, close e aqui redirect, tá? Então, esse aqui seria para redirecionar. Então, isso significa basicamente assim, você tá já na página index,
Mas aí quando você colocar para deletar, ele meio que vai te mandar para outra página, que seria essa limpar pacientes, mas essa página ela não existe, tá? Não tem um index HTML aqui, não tem nada para redirecionar. Então você coloca para redirecionar para index. Então ele meio que ele vai tentar ir para outra página, só que quando ele vê que não existe outra página, não existe essa página de limpar pacientes, aí ele vai redirecionar para o index HTML, que é aquele ali todo vazio, tá? Já com tudo limpo. E basicamente esse aqui é o projeto, tá? Então tudo isso aqui a gente utilizou, já fez a construção do Flask, aqui a gente já tem os arquivos HTML e CSS construídos, então aqui a gente já pode fechar tudo e rodar isso aqui, tá? Então chama o seu terminal, Python app.py, roda essa aula aqui como se fosse um arquivo comum, tá? Ele é um arquivo como qualquer outro, ele só trabalha de uma maneira diferente, tá? Acabou esquecendo de finalizar o arquivo Python, acabei esquecendo aqui, então aqui embaixo a gente não colocou para rodar tudo isso, né? Faltou estrutura para rodar. Eu acabei rodando e ele só criou o banco de dados. Então, ele rodou, tá? Ele criou o banco de dados de gestão hospitalar, como você pode ver aqui. Ele só não trouxe para a gente a parte do web, porque eu esqueci de colocar essa estrutura aqui. Então, a gente pode rodar aqui, Python app.py agora. Geralmente ele demora um pouquinho. Esse aviso aqui é para dizer que isso aqui é um development server, então isso aqui é um servidor de desenvolvimento, não é para você colocar em nenhuma produção, por exemplo, production deployment, então aqui você não coloca nada de produção mesmo, algo realmente oficial, aqui é só para testar. E aqui você pode ver o Flask App, tá? Esse app, entre aspas, é o nome do meu arquivo, então se eu colocasse que o nome do meu arquivo é banana, ele ia aparecer banana aqui, tá? Mas esse app aqui é como ele chama, tá? Ele não fala, eu vou abrir um site Flask, ele não fala, vou abrir um navegador, ele fala que ele vai abrir um app, tá? Então, eu coloquei app aqui porque é mais ou menos o mesmo nome. Para você entrar nesse número aqui, tá? Então, você pode pegar esse número e colar lá, mas o mais comum é você segurar o Ctrl, tá? Porque ele transforma em clicável, e aí você clica com o mouse. Se você soltar o Ctrl, você não consegue clicar, você só consegue selecionar. Então, Ctrl, clica com o mouse, botão esquerdo, ele vai abrir para você. E aí, aqui ele está sendo direcionado para aquela barra vazia, tá? Então, quando você clicou aqui, ele te mandou para essa versão aqui, que é esse app route aqui. Se você substituísse isso aqui, esse index por adicionar um novo paciente, ele ia te mandar direto para a parte de adicionar, mas nem sempre você pode querer adicionar. Então, nesse caso aqui, a gente vai começar adicionando um novo paciente aqui. Eu tenho todas as opções, então eu vou pegar aqui um que eu deixei salvo, então Léo 22, masculino, coloquei um CPF fictício aqui, um número fictício, coloquei um endereço também, e aqui coloco para adicionar paciente, ele me volta para a versão index e já me traz a lista de pacientes aqui. Como eu mostrei, essa estrutura aqui de Léo 22 e masculino, você consegue alterar aqui. Então, se você vir aqui no index HTML, você consegue alterar. Então, eu não quero saber, por exemplo, eu quero saber só o nome e a idade e talvez aqui, vamos supor que o telefone. Então, a gente pode entrar aqui e ver o telefone. Então, o telefone seria, vamos supor aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O telefone é o 5. Então, você vem aqui e coloca paciente 5, tá? Você salva esse HTML aqui e você volta para lá e só atualiza isso aqui. Volta para cá, atualiza esse aqui e ele trouxe, ele deu 5 como endereço, tá? Então, rua tal 156, tá? Então, você consegue manipular isso aqui lá no seu HTML. Então, você só vai testando ali os index que você consegue manipular como quiser, tá? Então, basicamente, esse é o projeto que eu queria trazer nessa aula. Eu nunca tinha trazido nada sobre desenvolvimento web, tá? Eu decidi trazer algo com o Flask, porque ele é mais simples do que o Django, tá? O Django ele tende a ser bem mais complexo, então os projetos de web que eu vou trazer aqui serão mais focados no Flask, mas eventualmente eu posso trazer algo no Django. Então, para você fechar esse servidor, tá? Não é só fechar a aba, você tem que vir aqui no seu terminal e colocar Ctrl C, tá? Que seria Ctrl Cancel. E aí ele vai abrir isso aqui para você começar de novo. Aí você coloca um CLS aqui para limpar, tá? Mas basicamente nessa aula aqui você viu como construir um basiquinho de HTML com CSS, você viu como criar uma estrutura utilizando Flask com Python. Então a gente utilizou aqui num código simples. Como você pode ver, esse projeto inteiro ele tem 70 linhas. Então, em 70 linhas, a gente criou um sistema utilizando o Flask, que é um framework web, e criou muita coisa aqui utilizando o banco de dados. A maior parte do código, como você pode ver, é a manipulação do banco de dados. Então, você aprendeu a criar um sistema de gestão de pacientes e adicionar esses pacientes no banco de dados.
Se você quiser, você pode aperfeiçoar, e eu recomendo que você aperfeiçoe esse projeto. Então, pode ir lá criar outras abas, abas de consultas, por exemplo. Então, para agendar consulta, esse tipo de coisa, aí eu vou deixar para você fazer sozinho, para você se desafiar a fazer esse tipo de projeto, tá? Mas se você gostou desses projetos um pouco mais avançados, com termos mais avançados como o desenvolvimento web, por exemplo, comenta aqui embaixo que eu trago mais projetos mais complexos como esse. Como você pode ver, não é difícil, só é um pouco mais longo, mas eu posso trazer mais projetos como esse. Então, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links aqui da descrição. E até a próxima aula.